Por que você deve procurar um professor particular e não frequentar uma sala de aula com vários alunos? Esse é um dos motivos porque demora muito para você aprender uma língua estrangeira. Então convido que você fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou dar dicas e esclarecer sobre esse assunto. Como procurar ou escolher um professor? Uma das coisas que eu sugiro é que você escolha alguém que é nativo da língua que você está procurando. Um italiano ou inglês, que sejam pessoas que tenham uma boa formação nessa língua, são nativos e que falem português também. Essa é uma das dicas que eu dou, que é muito importante para você acelerar o seu aprendizado. Você pode aprender de vários métodos, pode morar no país, pode ter aulas com outras pessoas, sem problema nenhum, mas esse é um método que eu escolhi, faço e escolho. Ou se você puder morar no país, seria o melhor, mas nesse caso é um outro método. Então, lembrando disso, uma pessoa que fala fluentemente a língua, que é nativa e que conhece o português. Tenha um professor particular. Esse é um outro método que eu já tinha anunciado anteriormente. Quando você tem uma pessoa só para você, ela fica dedicada. Se for 1 hora de exposição à língua, você fica 1 hora totalmente só para você. Por que eu digo isso? Porque se você for aprender uma língua numa sala de aula, vamos fazer uma conta simples. 1 hora tem 60 minutos. Se são 6 alunos, aproximadamente cada aluno vai ter 10 minutos para falar e questionar com o professor ou com a professora. Isso se ele for uma pessoa normal. Mas se tiver uma pessoa que é, como se diz, mais extrovertida, ela vai atropelar, vai usar mais os minutos das outras pessoas, e se a pessoa for ainda tímida, ela não vai falar nunca numa sala de aula. Mas vamos dizer que essa pessoa está numa sala de aula com 60 minutos e com 6 pessoas, ela tem o tempo de 10 minutos por aula. E eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso. Por que eu queria falar sobre isso? Porque quando você faz uma conta, eu quero que você faça uma conta de cabeça para você poder entender. Então imagine que você tem 60 minutos, só tem 10 minutos. E você tem uma vez por semana a aula. O que significa isso? Se você tiver uma aula uma vez por semana a 10 minutos, vezes 4 aulas no mês, significa aproximadamente 40 minutos que você tem de aula por mês. Em 12 meses, esses 40 minutos vezes 12, é aproximadamente 480 minutos que você tem. Ah, Clóvis, é bastante. Divide 480 minutos por 1 hora, que são 60 minutos. São só 8 horas durante o ano inteiro. Agora imagine, você saiu da tua casa, foi até a aula, foi procurar o professor, encontrou o pessoal, sem contar com o tempo que você perdeu. E durante todos esses 60 minutos, você teve só 10 minutos. Agora, presta atenção nesse cálculo que eu vou mostrar para vocês. Quando você tem um professor que é praticamente dedicado para você, isso significa que você tem 1 hora sozinho para você. São 60 minutos. Você pode falar até abobrinha, mas você tem praticamente que 60 minutos falando com o professor ou com a professora dedicada para você. Se você fizer 4 aulas por mês, que é 1 aula por semana aproximadamente, você vai ter 4 horas nesse mês. 4 horas vezes 12 meses são aproximadamente 48 horas. Eu digo aproximadamente, que você pode ter um pouquinho menos e um pouquinho mais, né? Então vamos colocar 48 horas. 4 horas vezes 12, você está vendo aí na tela, são 48 horas. 48 horas. Lembra que você tinha aula em comum com 6 pessoas, que eram só 8 horas? As 48 horas dividido por 8 são 6 vezes que você tem mais de tempo em cima daquela sala de aula. Você vai falar, nossa, Cláudio, então é por isso que eu demoro anos para aprender uma língua e ainda tenho vergonha, ainda tenho dificuldade para falar porque eu não consigo falar bem? Esse é um dos motivos. Esse é um dos motivos que atrasa bastante. Você acha, eu estou perdendo dinheiro, mas não. Se você, durante o ano inteiro,
Se tiver essas 48 horas, você está lá na frente. Por que eu digo isso? Uma das línguas que eu aprendi, uma foi porque eu fui no próprio país, morei nesse país, então foi muito mais fácil para aprender. Mas a segunda eu não tinha técnica, mas quando eu usei desse exemplo que eu dei para vocês, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Entrei numa empresa e precisava de falar essa língua rápido. E os meus colegas entraram como se diz, nessas união cultural que era da língua, não era inglês, mas era uma outra língua. Eles demoraram 1 ano para começar a desenvolver a língua. E eu, em 3 meses, já falava, escutava, lia, e depois de 1 ano, achavam que eu era nativo dessa língua. Interessante isso. Por quê? Porque eu tive mais tempo concentrado com a língua, porque eu tive um professor particular, do que praticamente ter aprendido com as pessoas. Então, o que eu quero dizer? Procure esse método, faça esse método. Eu tenho certeza que você vai aprender rápido e vai ter uma grande oportunidade para você falar a língua o mais rápido possível. Essa é uma das dicas que eu te dou. Outra dica que eu te dou é não ter vergonha. Seja uma pessoa sem vergonha, porque errar é humano. Você sabe que o Brasil, os brasileiros são bem receptivos. Então, quando encontram um estrangeiro falando, e começa a falar, e o estrangeiro fala alguma coisa errada, ou tem um sotaque diferente, isso é normal. O brasileiro se aproxima e fala, ah, que legal, de onde você é, coisa e tal, e gosta de escutar quando a pessoa até fala errado, porque tem um jeito especial. Vai acontecer a mesma coisa com você. Você pensa que você vai ser desmerecida ou deixado de lado? Não. Você vai gerar o mesmo efeito quando você estiver falando em uma língua estrangeira com essas pessoas. Elas vão ter gosto de poder te ensinar, te corrigir e achar que o jeito que você fala é muito charmoso e é muito charmoso. Então não se esqueça, não tenha vergonha, não seja uma pessoa que fica roxa, vermelha enquanto for falar uma língua. Não tenha medo de errar, porque errar é humano. Bem, vamos ao final. Well, we have reached the end of the lesson. Or we can say in Italian as well. Bene, siamo arrivati al fine della lezione. Oppure possiamo dire in spagnolo, un poco di spagnolo per voi sapere che cosa sto dicendo. Bueno, hemos llegado al final della classe, ou em português, bem, chegamos ao fim da nossa lição. Eu quero agradecer vocês por esse tempo. Não deixe de dar o seu like, que seria importante para o canal. Aproveita, se inscreva no canal, passe esta dica para pessoas que estão tentando aprender inglês faz tempo. Vai ser muito rápido, é uma coisa rápida. Você vai ver que essa pessoa vai poder sobrepujar nessa área também. Então vamos continuar sobrepujando. E para você sobrepujar, é dar e dar-se-vos-á. Então compartilhe o canal com as pessoas que você acha que precisam receber essa lição, esse ensinamento. Deixe aqui o seu comentário. Me siga no Instagram, que vai estar aqui embaixo ou aqui embaixo. Eu desejo para vocês uma excelente semana, um forte abraço e até a próxima aula.